minha querida. Eu me chamo Rodrigo, sou aluno do 6º período do curso de Teologia na Universidade Unigran Rio. E para cumprimento de mais uma atividade da matéria Estágio Supervisionado em Homilética, estaremos agora compartilhando um pensamento da Palavra de Deus. O texto que nós vamos ler se encontra no livro de João, do evangelista João. O texto é João 3,16 e o título dessa mensagem é O Amor de Deus. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto muito conhecido de cada um de nós, e a primeira questão que chama a atenção nesse poderoso e maravilhoso e grandioso Deus é o seu amor. Acho que todos concordam comigo que o amor de Deus é algo extraordinário e que no texto lido encontramos aquilo que é considerado o texto áureo da Bíblia, também chamado de texto principal da Bíblia. E nesse sentido, podemos dizer e afirmar que o amor único e incomparável de Deus se dá eternamente a todos nós. O ato de dar de si mesmo se expressa no relacionamento de Deus com a humanidade, se expressa no ato de Deus se relacionar comigo e com você. Dando sequência a essa mensagem, gostaríamos também de enfatizar alguns versículos de 1 Coríntios 13, que fala sobre as características do amor. E o primeiro versículo a ser destacado do capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre o amor que é paciente, o amor que é benigno, o amor que não se arde em ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece. É um amor puro, é um amor que só o próprio Deus pode transmitir ou de alguma forma nos ensinar a amar com tamanho amor. O versículo 5 e 6 fala sobre o comportamento desse amor. E no versículo 6 e 7 vemos a resistência desse amor. Percebemos que no versículo 7 vai dizer que esse amor ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Já no versículo 8 veremos a durabilidade desse amor. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, mas o amor de Deus por cada um de nós, ele jamais passará. E falando sobre a grandeza desse amor, temos o versículo 13 que nos serve de referência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é o maior destes. E no decorrer ainda dessa mensagem, falaremos a respeito de mais alguns aspectos do amor de Deus. E o primeiro tópico que nós vamos destacar nessa mensagem é o amor de Deus. A primeira consideração que faremos será feita sobre a medida do amor de Deus. E aqui surgem algumas perguntas. Qual é a medida desse amor? Será que podemos medi-lo? Será que podemos quantificá-lo? É possível dimensionar o amor de Deus? Vejamos o texto de João 3,16, novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante nesse versículo, talvez você não tenha notado, é que quando o autor da Bíblia vai fazer a referência do amor de Deus, ele classifica o amor de Deus como sendo um amor de tal maneira. O que isso quer dizer? Eu não sei se você já teve a sua atenção chamada em algum momento para isso, mas isso quer dizer, na verdade, que dentro do nosso vocabulário, nós não temos ou não teríamos uma palavra que fosse possível qualificar ou quantificar o amor de Deus. Então talvez você se pergunte, de que maneira é essa, Rodrigo, que o amor de Deus pode ser classificado? Eu digo para você que a maneira de classificar o amor de Deus é a cada dia se relacionando com Ele. É a cada dia realmente se entregando
a Ele. E na medida que você se entrega a Ele, você começa a entender esse amor. Porque a maneira de Deus de te amar é uma maneira toda especial. E a maneira que Deus te ama, você pode ter certeza que em meio aos vales, que em meio às lutas da vida, Ele continua te amando e jamais te abandonará. O segundo tópico desse amor fala sobre a abrangência. E a abrangência é tão grande que é capaz de alcançar a todos sem distinção. Cristo, através do seu amor, Ele está disposto a alcançar a sua família, a alcançar a família de tantas outras pessoas que nós muitas vezes nem imaginamos. Cristo, Ele não está preocupado com a nossa raça, Ele não está preocupado com o nosso poder aquisitivo, mas a sua maior preocupação é que nós venhamos a ter uma vida abundante, longe de todas as mazelas e pecados desse mundo. Então, em meio a isso, eu gostaria de deixar essa pequena reflexão para você e fazer você pensar que o amor de Deus, ele é tão grande por você, ele é de tal maneira que Ele está sempre disposto a te amar. Fique com essa palavra em seu coração e que Deus te abençoe. Boa noite.